Faça um excepcional dia, meus camaradas. Você está adentrando a mais um Café com Black, onde transmito a vocês a sabedoria milenar e contemporânea. E cara, a sabedoria de hoje é um exemplo que eu já soltei para vocês nos stories e também já soltei aí como conteúdo, mas vamos enfatizar ele de novo, porque teve algumas perguntas aí durante a semana e nada mais justo que fazer ele aqui como fixação para os senhores, né? Que é o tema como ganhar dinheiro com consórcio de imóveis. Cara, além de você fazer a compra do seu bem, dá para você utilizá-lo também como um investimento. E você deve estar se perguntando, como que isso acontece, Marcos? É o seguinte, nessa modalidade, você adquire uma ou mais cotas, né, de participação dentro do consórcio. E quando você contempla a sua cota, nós vendemos a sua cota no mercado e obtém-se um lucro sobre o valor investido. Essa operação pode se tornar muito rentável, com ganhos de até 50 vezes sobre o capital investido. Uhum. Você adquiriu uma cota de crédito de 300 mil reais, que possui uma parcela de 1.550 reais no prazo de 240 meses. Digamos que a sua contemplação aconteceu por sorteio, após o pagamento de 10 parcelas, ou seja, você investiu 15.500 reais. Sendo assim, restam ainda 230 parcelas de 1.550 para serem pagas, né? Aplicando a taxa de 0,6% ao mês para vender a sua cota para o comprador, portanto, a entrada que você receberia seria R$ 106.926. Como você aplicou R$ 15.500, o lucro para você seria de R$ 91.426 e a rentabilidade em torno de 39,75% ao mês. Quase 7 vezes, para ser mais preciso, 6,9 vezes o capital investido em apenas 10 meses. Aplicando a mesma parcela, né, mensal num investimento de renda fixa muito amado aqui pelos brasileiros, que é a caderneta de poupança, que rende em torno aí de 0,6% ao mês, o investidor teria em 10 meses um ganho de apenas R$ 425. Aí se compara um com o outro, qual que o lucro é maior? Vemos nesse exemplo que eu citei aqui para os senhores que a rentabilidade é muito superior a outros investimentos disponibilizados aí no mercado. Já elucidei aqui para vocês a forma de como você pode obter ganhos com o consórcio de imóveis. A outra modalidade, obviamente, é com a contemplação. Se você não vai fazer a venda, você realiza a compra do seu imóvel. E aí você vai ter mais um imóvel na sua carteira, né, rentabilizando para você. Porque você vai colocar o seu inquilino, né, para morar lá no imóvel e com o valor do aluguel você paga a sua parcela. Ou seja, você aplicou somente os 15 mil até a contemplação. Daí para frente quem paga é seu inquilino. E aí você pode continuar investindo em outras cotas. Esses foram dois exemplos. Uhum. E aproveitando o embalo, né, já vamos tirar um momento aqui para fazer uma conexão com o Pai, né, e transmiti-los aqui a sabedoria milenar. Vocês acharam que eu ia falar só de consórcio aqui para vocês? Estão enganados, meus camaradas. Vamos lá. Terceira carta de
Deus e o terceiro capítulo. Portanto, santos irmãos, participantes da chamada celestial, considerem aquele que reconhecemos como apóstolo e sumo sacerdote, Jesus. Ele foi fiel àquele que o designou, assim como Moisés também foi em toda a casa daquele, e pois ele é considerado digno de maior glória do que Moisés, visto que quem constrói uma casa tem mais honra do que a própria casa. Naturalmente, toda a casa construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. Moisés foi fiel como um assistente em toda a casa daquele o que serviu, e testemunho das coisas de que se falaria depois. Mas Cristo foi fiel como filho sobre a casa de Deus. Nós somos a casa dele, e desde que, de fato, nos apegamos firmemente até o fim, a nossa confiança e esperança de que nos orgulhamos, portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês escutarem a voz dele, não endureçam o coração, como na ocasião em que se provou ira amarga, como no dia da provação no deserto, onde seus antepassados me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto as minhas obras por 40 anos. E por isso que me aborreci com essa geração e disse: eles sempre se perdem no seu coração e eles não chegam a conhecer os meus caminhos. Então jurei minha ira: não entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nunca se dissolva em nenhum de vocês um coração mau e sem fé por se afastarem do Criador, mas continuem em encorajar uns aos outros cada dia, enquanto dura tempo chamado de hoje, para que nenhum de vocês fiquem endurecidos pelo poder enganoso do pecado, porque nós só nos tornaremos realmente participantes de Cristo se nos apegarmos firmemente até o fim e a confiança que tivemos no princípio. E como diz, hoje, se vocês escutarem a voz dele, não endureçam o seu coração, como na ocasião em que se provocou a ira amarga, pois que foram os que ouviram, ainda assim provocaram a ira amarga de Deus. Não foram de fato todos os que tinham saído do Egito sob Moisés? Além disso, com quem Deus ficou aborrecido por 40 anos? Não foi com aqueles que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem ele jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos que agiram de modo desobediente? Vemos assim que não puderam entrar porque não tiveram fé. No terceiro capítulo, Hebreus, sobre o que Paulo está falando? Sobre o pessoal que ouviram o chamado e negaram o reino. Exatamente. Na passagem de Moisés com o pessoal no deserto, era para eles ficarem somente 40 dias até chegarem a Canaã. Porém, como eles estavam incrédulos e alguns já tinham absorvido a cultura pagã do Egito, já estavam adorando aos falsos deuses do Egito, né? E criando também outros ídolos. Afinal de contas, em vez de manterem a fé no Criador, alguns seres humanos preferem ter fé num pedaço de pau ou numa escultura de barro. Fazer o que, né? É a cultura deles. Mas saiba que a fé é somente no Criador, no Deus vivo, que não precisa de estátuas para serem adoradas. Exatamente. Ele é o único caminho e salvação, é a única porta de entrada para o reino. E não vem a turma do mimimi falar aqui que é intolerância religiosa, não.
é a verdade. Apenas peguem as escrituras e vão ler. E, bom, turma, aqui vemos que no livro de Hebreus não tem massagem não, cara. Aqui são as orientações para o povo de Israel, porque a turma estava se perdendo. E de lá para cá, o negócio tá ficando feio. Então, né, Deus é amor e tal, mas tem o momento certo de se corrigir a turma. O que você prefere? Palavras doces que vão te levar para condenação, ou você prefere uma carcada firme, mas vai te manter no caminho? Reflita aí do outro lado. O que você vai estar levando em consideração aí para o seu caminho? É isso. São essas as mensagens contidas. E aproveitando o embalo, já que a gente já está aqui, eu vou passar mais um outro negócio aqui para os senhores. Né? Vamos estabelecer mais outro momento aqui com o pai, né? Afinal de contas, já passei o ensinamento e agora a gente se conecta com ele. Vamos tirar aquele momentinho, fazer a sua conexão com vocês, o nosso boot diário. Apenas escutem e sintam Deus tocando vocês. O Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelas loucuras de hoje. Nos tira da normalidade em todos os aspectos. Não nos deixe viver uma vida de gente normal. Senão o Senhor não passou as atividades, o chamado, não deu a missão. Aqueles que suportam entregar acordo e dão conta. E aí, de acordo com a aprovação, eles vão subindo para o próximo nível, ativando a identidade de cada um deles, crendo neles, como um leão saindo da jaula, que eles possam ser fortes, corajosos, governantes, amados, e não ter um pingo de vergonha na cara em fazer o que o Senhor chamou para ser feito. E que esse batalhão seja destravado, que a glória caia a cada manhã, que sejam acordados, tocados pelo Espírito Santo. Respire bem fundo aí do outro lado. Eu quero que você se veja pegando o livro sagrado que é a Bíblia, colocando no seu peito com tanta força, amando tanto essas palavras, que só quem anda com ela no peito acessa a revelação. Você vai amar, ter um zelo impressionante por essa palavra. O Senhor vai olhar para você e ver o quanto você gosta dele. E ele vai dizer: toma a revelação do alto. Você não quer deixar de dançar com a palavra. Você fica mentalizando o celular com a Bíblia aberta. Mentaliza a Bíblia escrita. Joga o celular fora. Uma espada pesada de 30 toneladas. Essa espada tem 33 mil versículos, ou seja, ela tem 33 mil toneladas. Só dá conta de erguer quem a ama, quem transborda. Bem devagar você vai pegar
todos os movimentos, segurando nela como uma espada quadrada. Se você sabe ler e interpretar, ela continua quadrada. Mas você começa a ter a revelação do Espírito Santo entre a obediência e vive as loucuras. Começa a ver fogo saindo de dentro dela, aquela parte que é quadrada, é só o lugar de segurar. E onde você ter a segurança, agora ela já não está mais quadrada, ela está ficando redonda. Segura ela está saindo fogo. Você consegue cortar doenças, loucuras, maluquices nessa geração e consegue cortar pseudo-sabedorias da terra. Consegue cortar todas as pessoas mal intencionadas nessa geração. Corta tudo. Uma pessoa vem carregada de dados inflamados para te acertar. Você vai cortar tudo. Corta com força. Parecendo um ninja, Zé. A frequência dissipando, evaporando. Respira bem fundo e diga: eu sou um samurai da palavra. Eu morro por ela. Respira. Comece a olhar em volta agora. Todo mundo preocupado. As pessoas bastante medo. Não podem nem chegar perto do tanto que você é bom. Toda vez que você não abre a boca e transborda, a máquina desliga. Coloque esse livro na cabeceira da sua cama e não se esqueça dele, nem um dia. Agora só sinta. Fecha seus olhos aí, solta as palavras de comando, as palavras que vão te trazer um dia próspero aí, ó, mentaliza aí, ó. Cara, se você não consegue fazer, eu vou te dar uma impulsionada aqui, dá um empurrãozinho aí para você. Eu decreto que você vai fazer uma excepcional sexta-feira. Eu decreto que seu dia hoje será abençoado. Eu decreto que você vai impactar o maior número de pessoas. Eu decreto que você vai fazer excelentes negócios. Eu decreto que você vai dar o melhor exemplo que pode para sua família. Eu decreto que você vai dar o melhor exemplo para a sua equipe. Eu decreto que você vai fazer um melhor jantar fora da sua casa com a sua esposa hoje. Eu decreto que você vai ter um final de semana extraordinário. Eu decreto que você vai estar em comunhão com o Pai hoje, amanhã e para todo o sempre. Muito obrigado por sua atenção. Esse foi mais um Café com Black e nos vemos mais tarde. Valeu, turma!